Jogo de Palavra, as entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá, muito bom dia. Bem-vindos a mais um Jogo de Palavra, desta vez nos estúdios do Porto, com uma figura do nosso contentamento, do século XXI já. Alex, muito obrigado por teres aceitado o convite. Foi o Pedro Moreira, o meu último convidado aqui dos estúdios do Porto, que me indicou o Alex como sendo uma pessoa com histórias engraçadas e com o mundo. E eu, de facto, eu quando trabalhava no Record fazia os portugueses em ação. Certo. Eu lembro perfeitamente de regularmente escrever sobre o Alex no Wolfsburgo. E eu, pois é, o Alex no Wolfsburgo. E é a minha primeira, a minha imagem mais marcante é o Wolfsburgo. Não sei se a aventura na Alemanha foi positiva, se é uma coisa que o Alex leva para a vida ou não, mas o Wolfsburgo, na minha perspectiva de jornalista, tem muito que se diga por causa do Alex, e eu achava curioso como é que um jogador como o Alex foi parar ao Wolfsburgo. Ia começar por aqui, mas depois vamos... Claro. A entrevista é como um polvo, vamos por várias... Antes de mais, agradecer-te o convite. Acho que é um prazer estar aqui numa conversa. Obrigado. Uma conversa boa. Partilhar aqui um pouco da minha história e, ao mesmo tempo, darmos a conhecer aquilo que do meu ponto de vista, foi um percurso interessante, que me orgulha, e tu tocas num ponto que é uma aventura no estrangeiro. Claro. Numa cidade pequena da Alemanha, muito ligada à Volkswagen, ao trabalho. Pois, Um clube recente na Bundesliga, na altura, mas que me deu a oportunidade de vivenciar esta experiência única, onde estive 4 anos. Fui muito feliz. Desportivamente as coisas não foram tanto como eu desejava, mas conheci gente muito boa, conheci um mundo diferente. Claro. E por isso orgulho-me imenso desse capítulo da minha carreira. Algo que surgiu depois de uma grande temporada no Vitória, porque eu era jogador do Benfica, e tinha sido emprestado ao Vitória, e depois de uma temporada muito boa, em 2004, 3-4, salvo erro, ou 3-4, regresso ao Benfica, após também uma chamada para a Seleção Nacional, e claramente que algumas equipas europeias começaram a reparar no meu trabalho. Okay. E eu vi ali uma oportunidade de melhorar a minha vida do ponto de vista financeiro, claro. E porque também estava num grande clube que era o Benfica, porque também estava na altura a fazer parte dos grupos de trabalho da Seleção Nacional, e o Wolfsburgo demonstrou interesse, e eu achei que era uma experiência que eu queria viver. Primeiro português não a jogar na Bundesliga, porque já estava lá o Fernando Meira, mas o primeiro a jogar no Wolfsburgo. Depois juntou-se a mim o Ricardo Costa, sim, também um grande amigo, um abraço para ele. E por isso foram 4 anos muito, muito bons, onde tive a oportunidade de conhecer figuras lendárias daquilo que é o futebol europeu, como treinadores, Klaus Augenthaler, Felix Magath. Sério? Os dois? Sério. E como é que era o Augenthaler? Eu lembro-me dele como jogador do Bayern da seleção. Exatamente. O Augenthaler dizia muitas vezes, em tom de brincadeira, que o Porto tinha ganho aquela final em 86 porque ele não a tinha jogado. Pois, ele estava suspenso. Exatamente, porque ele não a tinha jogado, por caso contrário. E ficava sempre com aquele... Eu tentava brincar sempre um pouco com ele, porque aquele espírito português, não é? Que nós estamos num país como a Alemanha, mas defendemos sempre aquilo que é nosso. E num tom de brincadeira valorizava sempre aquilo que tinha sido uma grande vitória para o futebol português. E ele, como ele aceitava, mas dizia muitas vezes isso, que eu recordo. Era uma figura tremenda do futebol europeu, carismático, numa escola ainda um pouco, digamos assim, de outro tempo, uma escola muito mais física, muito mais ligada a outro tipo de metodologia. Hoje em dia olhamos para os treinadores alemães e temos que reconhecer muito mérito e outra forma de estar. Claro. Mas era claramente uma figura carismática, respeitada, muito respeitada, e que eu tive o prazer de trabalhar. E o Magath, como é que era? Devia ser muito mais duro e muito mais inflexível. Esse não tinha nada a ver com a altura de quando ele jogava, porque foi o número 10 fantástico. Tu deves-te recordar bem dele.
o número 10 do Hamburgo, aliás, campeão europeu. É verdade, sim. Mas como treinador tinha uma forma de estar extremamente dura, disciplinado, mas não diria agressivo porque não era um homem de muitas palavras, mas da forma de liderar era um homem muito duro. E não foi fácil para mim adaptar-me a ele, mas teve sucesso, foi campeão no Wolfsburgo, foi campeão lá, não é? com uma mudança de mentalidade e reforça aquilo que eu costumo dizer, que há vários caminhos para o sucesso, e ele representa muito isso, de uma forma muito única de trabalhar, de liderar. Conseguiu mudar a mentalidade de um clube de dimensão média e torná-lo num primeiro ano um quinto lugar e no segundo ano campeão histórico da Bundesliga. Era o avançado dele, era o Grafite, não é? O Grafite e o Dzeko. E o Dzeko. Eram os dois. O Dzeko ainda está a jogar. O Dzeko ainda está a jogar. Tu apanhaste os dois? Apanhei os dois. Josué, um médio que na altura ele foi buscar ao São Paulo. Também tinha sido campeão do mundo pelo São Paulo. Uhum. Marcelinho Paraíba. Sim. Tínhamos ali alguns brasileiros de grande nível, e depois criou ali um espírito muito forte, e conseguiu mudar um pouco a mentalidade do clube. Eu lembro-me dele dizer que desconfiava dos sul-americanos e dos latinos, porque quando mandava correr 100 metros, os alemães corriam 110 e esses sul-americanos e latinos corriam 90. Certo, Ele era assim. Eu tive alguns problemas com ele porque tenho que o reconhecer hoje, mais velho, reconheço isso. Tive alguns problemas de adaptação, que iam muito nesse sentido. Não que não quisesse correr, mas era uma pessoa muito... Choquei algumas vezes com ele, e ele não permitia, nem dava chance para que houvesse um ligeiro conflito, ou seja, afastava e seguíamos para a frente. O conflito é verbal, é? No meio de um treino? É? Não era por aí, era mais em conversas privadas, até porque eu sempre tive muito respeito por quem trabalhou comigo, mas era uma pessoa difícil. E é algo que eu me recordo como tempos que... Porque depois tu também tens uma ligeira sensação, que é o seguinte: tu de certa forma começas a ver as coisas a ir por um caminho de sucesso, não é? E tens que dar o braço a torcer, claro. E tens que seguir a tua vida. E eu na altura recordo-me que queria regressar a Portugal, e mesmo assim ele, não contando comigo, afastando-me a mim e a 7 ou 8 jogadores para a equipa B, não me deixou sair para Portugal, mesmo eu abdicando de dinheiro porque ia ter um contrato mais baixo. Sim. Exigiu que qualquer clube que se me quisesse levar teria que pagar ao Wolfsburgo, caso contrário ficaria ali o tempo que fosse necessário até ao final do contrato. Eu disse: mas como é que é possível tu abdicar disto? Não conta comigo, não quero saber. Eu, quando vou buscar um jogador a Portugal, recordo-me destas palavras: quando vou buscar um jogador a Portugal, pedem mundos e fundos, eu sou obrigado a pagar. Por isso, se eles agora quiserem, também têm que pagar. Caso contrário, ficas aqui. E fiquei lá mais de um ano na equipa B, praticamente afastado. Foi difícil, muito difícil para mim, mas ele foi irredutível porque era muito isso. E se hoje formos à Alemanha e procurarmos algumas histórias dele, vamos lembrar disso, das bolas medicinais, do correr até... Sério? Bolas medicinais ainda? Em 2009? E por muito mais, e muita corrida, e muito treino na floresta, enfim, era treinos bidiários para os não convocados, que eu dizia: como é que é possível? A equipa vai jogar domingo às 3 da tarde, nós estamos a treinar domingo de manhã, ok, mas também temos de treinar domingo às 5, bidiários para não convocados. Já era uma coisa... Às vezes, eu acho que ele tinha lá um apelido que era o Quelix, que em alemão quer dizer aquele que tem prazer em ver os outros a sofrer, é um dos apelidos dele. E ele tinha muito essa onda militar. Acho que o pai dele tinha sido militar, que ele é porto-riquenho. Aliás, eu acho que ele tem ligação a Porto Rico. E tinha muito essa base. Foram tempos difíceis. Vocês falavam em alemão? Sim. Era um dos problemas que eu tinha com ele, porque para eles levavam um pouco a mal e eu ainda não conseguir ter uma conversa. Mas o que é que acontece? Como eu falo inglês, e tínhamos muitos brasileiros, e eu falo inglês, então não tinha muito aquela necessidade de desenvolver o meu alemão.
Um pouco como o Roger Smith, que também não teve muita necessidade de desenvolver o seu português. É verdade. Só que lá o peso lá foi diferente. Claro. Nós aqui reagimos a isso de uma forma muito tranquila, Sim, adaptamos. brandos, não é? Somos muito Lá brandos. não, lá levam um pouco, digamos assim, a mal. Como é que estás aqui há 2 anos e ainda não consegues falar? E tínhamos sempre este problema. Eles eram muito exigentes nesse sentido. E o grafite, o Josué falavam alemão? O grafite chegou depois. O grafite chega quando eu já estou lá há 2 anos. Ok. Porque eu apanho 2 treinadores, o Augenthaler e o Olaf, agora não me estou a recordar o último nome, e depois apanho 2 anos de Felix Magath, e o grafite vai no primeiro ano para a Alemanha. Do Felix Magath já estava lá há 2 anos. Okay. E gente boa, não? O grafite? Muito boa. É? Muito E o Zé também? Sim, o Jack não tenho já muita ligação, com o grafite tenho muita ligação, porque éramos amigos mesmo da família, de casa. Tínhamos boa relação. Tem uma família numerosa, ele, gente boa. Ele hoje é comentador da Globo. É? Okay. É comentador da Globo, e por isso mantemos um bom contacto. É um Aquilo amigo. foi uma época Fantástica, não é? uma época fantástica. Extraordinária. E o Jack também, na altura, notava-se que era um grande jogador. E fizeram uma dupla incrível. Penso que o grafite foi o melhor marcador do campeonato. Sim, e o segundo foi o Dzeko. A sério? Acho que foi. Fizeram ali uma dupla ao nível dos melhores do campeonato alemão. Okay. Estavas a falar que estavas emprestado na altura em que foste para o Wolfsburgo, estavas em Guimarães emprestado pelo Benfica, porque tu nasceste em Guimarães, certo, e foste formado no Vitória. Certo. Isso deve ser um orgulho enorme, ou não? É um orgulho enorme todo o percurso que tive, porque nasci em Guimarães, nunca escondi que sou vitoriano, vitoriano/vimaranense, porque também tenho muito orgulho na minha cidade. Uhum. E tive a oportunidade de realizar 2 sonhos, um de jogar no Vitória e o outro que era ser profissional de futebol. E isso devo muito ao Vitória, porque me deu essa escola, essa oportunidade. Cheguei não diretamente à equipa principal, porque me formei até ao tempo de júniores. Depois fui para a FAF, onde tive 3 anos. Depois estive em Moreira de Cónegos com o professor Manuel Machado, alguém que também é muito importante na minha carreira. E depois vou diretamente do Moreirense para o Benfica. E porquê? Porque fiz uma grande temporada no Moreirense, e na altura foi o primeiro ano do Moreirense na Primeira Liga. Eu fui para a Segunda Liga, fomos campeões nacionais com o professor Manuel Machado, e no segundo ano fizemos um bom campeonato, e na altura o treinador do Benfica, o Camacho, demonstrou interesse que eu fosse para lá. Tinha 22, 23 anos, e ainda bem, foi um salto que eu também não estava preparado para um clube completamente diferente daquilo que era o Moreirense. Tive alguma dificuldade de adaptação à exigência do que era estar num clube como o Benfica. E depois, após uma temporada com uma utilização, digamos assim, média, era um suplente que ia entrando, fiz alguns jogos a titular. Venho para Guimarães e faço talvez uma das melhores temporadas da minha carreira, que termina com uma chamada para a seleção nacional com o Scolari. Okay. E mais uma vez o Vitória a proporcionar-me isso. Por isso para mim é um grande orgulho. E depois, mais tarde na minha carreira, quando regresso da Alemanha, com tempos muito difíceis, onde teve praticamente mais de 1 ano sem competir, o Vitória abre umas portas mais uma vez, e eu faço 3-4 temporadas, e onde termino com a Taça de Portugal. Outro sonho, que é o título que eu recordo com mais carinho, que eu venci ao serviço do Vitória. Claro, por isso é um clube que está muito ligado a mim, e tenho muito orgulho nisso. Estava lá no Jamor nesse dia. No Jamor, Vitória 2-1, estava lá. Reviravolta, não é? Uma reviravolta que eu acho que fomos tocados por Deus, fomos tocados por alguma coisa, porque eu acho que até eu há 2 anos antes tínhamos estado numa final com o Porto. Sim. O 6-2, não é? O 6-2, e acho que fizemos uma primeira parte que até tivemos um nível diferente, disputámos o jogo, só que tendências, e o próprio jogo que eu para o lado do Porto numa fase também muito boa, com Vilas Boas. Claro.
Aliás, há aquele lance em que o Nuno defende um penalti. Isso. E na jogada no seguinte contra-ataque. é um gol, Exatamente. Isso destrói qualquer equipa. É isso mesmo. E depois, 2 anos após essa final, estamos nesse jogo com o Benfica. Acho que o Benfica vem também de um período muito difícil, que está a perder muitos jogos, muitas finais, perde o campeonato, perde a Liga Europa. E está a vencer e está a controlar o jogo, e de repente em 12 minutos do fim, 13, tudo muda, e o futebol é mesmo isto. O futebol às vezes não tem explicação, e ainda bem, porque não só aquele grupo merecíamos, mas como a cidade de Guimarães já merecia ter um título desta dimensão, sim. Pelo clube que é. Claro. O Alex também ganhou a taça pelo Benfica, mas não participou nessa final. Não. Mas foi ao Jamor nesse dia? Fui. E ficou no banco, não? Não, nesse jogo não, mas fui na bancada? Sim, fiquei na bancada. Participei em alguns jogos durante o percurso até à final, e nessa final disputámos-la com um grande Porto de Mourinho. Sim. Eu acho que nós mesmo nessa temporada com Camacho temos que fazer justiça, porque acho que fizemos uma boa temporada. Ficámos em segundo lugar. O problema é que o Porto foi um super Porto, Porto que ganhou a Champions, e nós acabámos por roubar um título importante, que foi a taça. Sim. Eu fiquei de fora, estive na bancada, mas entra para o currículo, como se costuma dizer. Mas das vezes que é utilizado, é em que posição no Benfica, pelo Camacho? Médio, extremo-direito, extremo-esquerdo, porque depois a minha carreira dá um salto qualitativo quando de uma vez por todas sou adaptado ao lateral direito, e isso acontece mais ou menos a meio da temporada, no ano seguinte no Vitória. E quando sou chamado para a seleção, sou chamado como lateral direito. A partir daí vou para a Alemanha como lateral direito, e faço a minha carreira toda como lateral. E qual é que é a diferença? A diferença é muita. Digamos que como extremo, como médio, pediam-me coisas onde eu sentia alguma dificuldade, porque muitas vezes temos que jogar de costas para a baliza, e jogando como lateral temos o espaço à nossa frente, e temos que aparecer no espaço, controlamos melhor os adversários, somos às vezes jogadores de maior profundidade, e às vezes jogarmos em espaços mais reduzidos, onde temos que ter um controle visual de quase de 360 graus, tornam as coisas completamente diferentes. Por isso valorizamos muito, e por isso muitos jogadores que começam como médios, extremos, depois acabam a carreira, como o Miguel, o próprio João Pereira que se estreou comigo nessa altura, nesse ano de Camacho, era um extremo, depois virou lateral, e porque continuámos a ter a capacidade ofensiva, melhorámos do ponto de vista defensivo algumas coisas, mas essencialmente sentimos-nos mais confortáveis porque partimos de trás e aparecemos no espaço, não estamos lá plantados no espaço, e a ter que controlar um espaço muito mais reduzido. E que tal o Camacho? Boa gente? Camacho também outra figura carismática, mas... Tipo Magato? Não. Não. Exigente, muito exigente, uma personagem fortíssima em Espanha e no futebol europeu, com uma história enormíssima no Real Madrid, muito respeitado por nós, porque de facto tratava-se de um grande jogador, e tinha esse carisma de nos convencer, de uma mentalidade diferente. Recordo-me, sem querer entrar muito nas histórias, mas isso para mim foi uma coisa incrível. Foi logo no nosso primeira pré-época que eu chego, fomos para Jerez de la Frontera, e aquilo todos os dias para mim parecia um casamento. A seguir ao treino, o jantar ou o almoço era um menu alargadíssimo que nós estávamos habituados, pelo menos eu que vinha do Moreirense, e a maioria dos clubes, ao peixe, à carne, ao esparguete, à espinha, enfim. E lembro-me que na altura era uma das exigências dele que imagina que o jogador não lhe apetece carne, ou se não lhe apetece peixe, não vai comer. Não, tem que ter aqui um buffet enorme. E então aquilo para nós era uma coisa, o presunto, a cervejinha, tinha... Bar aberto, portanto. Não, dava muita liberdade, mas com responsabilidade. Claro. Liberdade com responsabilidade. Porque talvez viesse também de um ambiente, de um meio, e quem tem essa experiência sabe do que eu estou a falar, de trabalhar numa equipa grande, com jogadores
com um ego enormíssimo. E Real Madrid é Real Madrid. Claro. E não tenho dúvidas que as coisas funcionavam assim, e ele transportou muito daquilo que era a sua experiência, liberdade / responsabilidade, mas sem muita limitação, sem muita regra no trabalho, na exigência daquilo que tem que ser feito, mas fora disso um homem acessível, mas com uma mentalidade diferente, sem dúvida. Okay. Essa equipa tinha, pelo menos, marcadores dessa final, foram o Fissas e o Simão, não é? Sim, o Fissas, que depois, nesse ano, não é campeão europeu aqui em Portugal. Na Luz. Gente também muito boa, tínhamos Quem é que algumas... era assim o mais carismático, o mais engraçado desse balneário? Tínhamos vários tipos de entre aspas, sem faltar ao respeito, como é uma figura. Fernando Aguiar era uma figura com muito... Tratávamos o Fernando com muito carinho, mas uma pessoa especial. Zach Thornton também, que chega em janeiro, um guarda-redes americano, por indicação do treinador de guarda-redes, o Daniel, que também uma figura fantástica. E o Daniel Gaspar? Gaspar, espetacular. Uma pessoa fantástica, que tinha trabalhado com Carlos Queiroz. Certo. Sim. E já tinha estado no Sporting e no Porto, não é? Depois esteve no Porto. Depois esteve no Porto com o espanhol, com aquele treinador do Celta de Vigo. O Vítor Fernandes. Ok, está bem. E o Vítor Gaspar, o Daniel por vezes jantávamos em Lisboa, porque ele também estava sozinho em Lisboa, eu também estava sozinho. E era uma pessoa fantástica, uma energia, uma forma de treinar singular. E o Fernando, tínhamos o Bócio, também era E tínhamos um grupo, o Roger também tinha as suas... Era acessível, super acessível, mas muito, muito, muito também especial. Zalbic já com algum peso, Nuno Gomes também com peso, Simão Sabrosa numa fase também muito boa da sua carreira. Sim, o Helder, que é um amigo que eu tenho para a vida também, o Helder, que hoje também lhe mando um abraço, que tenha muita sorte neste processo, neste Penafiel, que também está a fazer um grande trabalho. E depois aquele que para mim era um grande amigo, o Miki que depois nos deixou em Guimarães. Mas que marcou aquele grupo de trabalho. Pois. Por isso foi um grupo, era um grupo muito, muito, muito bom, e que eu na minha perspectiva fizemos um bom trabalho naquele Benfica. Obviamente que estar no Benfica e não ganhar é diferente, mas temos que reconhecer também o mérito aos outros. Claro. E aquele Porto era fantástico. Claro. Falou do Miki, portanto isso foi nessa época, não é? Foi. Em Guimarães. Em janeiro. Estava lá? Estávamos, por acaso estávamos juntos, fomos aquecer juntos, uma noite de muita chuva, de muito frio, um Vitória a passar por dificuldades tremendas na classificação, liderado pelo Jorge Jesus, importantíssimo aquele jogo para o Vitória, para nós também, e vencemos aquele jogo na parte final mesmo, com um golo, penso que foi o Fernando Aguiar. Também tenho ideia disso. E depois do nada, ele entrou nesse jogo, já tinha entrado nesse jogo, eu não entrei, regressei para o banco, e depois acontece aquilo que nos marcou a todos, e que foi um momento difícil, que teve impacto naquilo que foi o futuro. Foi difícil recuperar, passar por aquilo, voltar a treinar, enfim, mas que depois nos uniu muito, uniu o grupo de trabalho, e queríamos muito dedicar-lhe uma vitória importante, e conseguimos. Sim, é verdade. Qual era a característica pessoal mais interessante do Miki? O Miki também estava numa situação parecida com a minha, porque o Miki vivia sozinho em Lisboa, eu também vivia sozinho, a namorada estava na Hungria, e então quando este tipo de atleta, quando se encontra assim neste tipo de situação, almoça, janta, claro. Onde é que estás? E então tínhamos muito isso. Era um homem que gostava muito de apreciar a nossa cozinha, de comer bem, eu também, bebermos um bom vinho, apreciarmos tudo que Portugal tem de bom, como é óbvio, e ele tinha essa curiosidade, e era um amigo, um trabalhador nato, muito, muito divertido, com um sentido de humor fantástico, acarinhado por todos, com uma vontade tremenda que era jogar, porque ele também era como eu, éramos muito novos, mas ele também não era muito utilizado tanto quanto queria. Sim.
tínhamos o Socota, que jogava também Pois, mais, claro. o Socota e Nuno Gomes. Sim. Mas o Mickey era um lutador, era um poço de força, mais tarde tive a oportunidade de conhecer o pai dele muito, e o pai dele identificava-se, olhava para o pai, parece que estava a ver o filho, porque era muito isso, era uma mentalidade mais de leste, uma mentalidade de trabalho, muitas vezes com vidas, entre aspas, de sofrimento, Claro, sim. de ir atrás, de nada foi de graça, e o Mickey era muito isso. O Mickey foi um amigo que todos nós vamos levar para a vida. Claro. Há pouco o Alex falou da seleção nacional. Eu estive a ver 3 jogos, não é? 3. E foi com quem? Lembra-se? Eslováquia, Estónia e Egito. Depois, mais tarde, tive a oportunidade de trabalhar no Egito com o Jaime Pacheco. Foi, ok. Estive no Zamalek, o Jaime convidou-me para ir com ele. E ainda encontrei lá um outro jogador, já com uma certa idade, que tinha participado nesse jogo. A Eslováquia é qualificação para o Mundial 2006, não? Exatamente. É na Luz? Na Luz. Ganhámos 2-0. Há um gol livre direto de alguém, não é? Ronaldo. Penso que foi o Ronaldo. Ok. Penso que foi o Ronaldo. E como é que foi E entrar é o nesse- regresso do Figo. Pois é. É o regresso do Figo à seleção pós o Euro 2004. Pois. E fiz eu a lateral direito e o Figo mais à frente. Foi. Que espetáculo. E como é que foi conviver receber a notícia primeiro que tudo? Era esperado? A notícia vinha estava num... Porque nós, quando estamos confiantes, quando as coisas estão a correr bem, tudo parece que o vento sopra a nosso favor, e foi uma temporada no Vitória fantástica, e a determinada altura tínhamos o Paulo Turra, que era tinha sido jogador do Scolari no Brasil, penso que no Palmeiras. E o Paulo Turra era alguém que Scolari confiava muito. Ok. E eu recordo-me que o Turra, a determinada altura, me diz: prepara-te que pode ser que seja chamado. Porque o homem ligou-me, perguntou-me Engraçado. como é que tu eras, como pessoa, porque o Scolari era muito isso, tinha muito essa preocupação. E percebeu? Percebeu-se isso quando o Alex... Sim, percebi, porque eu faço esses 3 jogos, depois começo o campeonato no Benfica, com Koeman a treinar. Eu vinha de titular da seleção, porque esses jogos são feitos no junho. Pois, já estava. Sim, é verdade. Começa a temporada no Benfica e o Koeman, desconfiado, também com uma personalidade difícil, não diria arrogante, mas bom treinador, não está em causa a pessoa, mas difícil a relação. E eu pensei, isso também ainda possibilitou que eu quisesse ainda mais ir para Wolfsburgo. E o Scolari nunca me deixou não me deixava de me convocar, mesmo eu estando, por exemplo, como suplente no Benfica, na Supertaça, que a vencemos contra o Vitória de Setúbal, mesmo eu não estando a jogar no primeiro jogo do campeonato. E ele dizia muito isso: não, quem está aqui comigo, se está, eu vou estar até à morte, e só, claro que chega a um limite que não há como continuar a chamar caso o jogador não jogue no seu clube. Claro, mas ele tinha muito isso, valorizava muito aqueles que estavam com ele desde o início, o grupo que ele estava a criar ali. Não era de mexer muito, era difícil entrar, mas valorizava. E eu senti isso da parte do Scolari mais à frente. E o Paulo Turra sempre me dizia isso: o homem vai-te chamar, pode-te chamar, prepara-te. Ficámos sempre naquela, até que a determinada altura o telefone tocou por parte de um dirigente do Vitória e disse: olha, foste chamado. É uma sensação única. E recordo-me que cheguei e tive que me apresentar, porque é aquela fase em que acaba o campeonato, por exemplo, em Portugal, mas não acaba em Inglaterra, não acaba em França, e então apresentam-se alguns jogadores mais cedo. Sim, às pinguinhas, né? Às A Liga dos pinguinhas. Campeões e não sei o quê. E recordo-me de chegámos 4 ou 5, eu, o Fernando, não sei se estava o Fernando Meira, o Ronaldo, e não sei se estava o Costinha, agora não tenho certeza, éramos 4 ou 5, Caneira, e recordo-me, eu com uma forma muito simples, agradecer-lhe: Mister, obrigado por esta oportunidade. E ele, com uma simplicidade: obrigado, mas obrigado porque obrigado eu por estás aqui, porque já estarias de férias e estás aqui, nós é que temos de te agradecer. Mister, mas a mim não tenho que agradecer nada, porque para mim isto... Mas era uma pessoa de um trato muito fácil, muito amigo do grupo, exigente, mas muito, muito, muito próximo do grupo. Muito focado também naquilo que era o trabalho mental, da confiança, do espírito de sacrifício,
criação de laços entre nós, e isso depois viu-se no sucesso que ele foi tendo neste percurso em Portugal. E como é que foi, Alex e Figo? Fizemos um grande jogo, fiz um bom jogo, foi muito bom, estava nervoso, muito nervoso. Falo sempre sobre isto, o Costinha foi alguém fantástico, que durante a semana me preparou, porque talvez o Scolari lhe tenha dito, porque também era alguém que o ajudava muito depois dentro do grupo de trabalho. Okay. E durante a semana falava muito comigo, um Estado da Luz a abarrotar com 65 mil pessoas, e preparou-me, disse, pá, joga tranquilo, nós estamos aqui. E de facto depois tu vens a confirmar que quando estás no meio da elite tudo se torna mais fácil. Yeah. E uma bola que estás com mais dificuldades, um lance que estás mais apertado, pá, tens que passar a bola aos melhores, que eles resolvem, seguram, acalmam, e tu acabas por resolver problemas dentro do jogo de uma forma muito mais fácil. E o Figo foi claramente um... Com o Estónia também foi Alex e Figo? Foi. O Ronaldo estava na esquerda? Ronaldo na esquerda. Okay. Ronaldo na esquerda. O lateral? O lateral esquerdo penso que era o Caneira. O Caneira. Porque eu também tenho a felicidade, tenho que reconhecer isso, de apanhar um momento difícil do Miguel, outro grande amigo do Benfica, porque não sei se vocês se recordam, que é um tempo que ele quer sair do Benfica, força a saída do Benfica, claro. Depois acaba por ir para Valência, e fica sem competir. Onde fez 8 anos espetaculares, ou 9, não é? Certo. Virou uma lenda lá. Certo. Yeah. E sim, isso, mas aí foi difícil. Muito difícil. E isso abriu porta para que um novo lateral direito pudesse ter a oportunidade. Okay. Porque o futebol é isto. E o Miguel teve depois, mais tarde, regressou. Aliás, faz um grande campeonato do mundo em 2006, na Alemanha, e eu tive essa possibilidade, porque o futebol fecha a porta para uns, abre para outros, mas é um grande amigo também, o Miguel. E com o Egito? Também foi Figo? No Egito o jogo foi nos Açores, São Miguel, okay. Onde tive a oportunidade de ver também uma figura mítica do futebol português, que era o Abdel Ghani, que estava ligado à Federação do Egito. Okay. O nosso presidente na altura, Gilberto Madeil, e foi o jogo foi no campo do Santa Clara. Okay. E vencemos. No jogo foi um amigável, e depois a partir daí era convocado. Tivemos na Rússia, tivemos em casa com Luxemburgo, salvo erro, mas aí já não entrei, ou seja, não acumulei internacionalizações. Sim. Mas com o Egito foi um jogo que eu depois, mais tarde, tive a oportunidade de conhecer aquela cultura, de vivenciar um campeonato, uma civilização apaixonada pelo futebol. Sim. Yeah. Que me marcou muito. O Egito marcou muito, gostei muito de viver aquilo, porque também sou muito ligado a países que carregam esta história, e o Egito carrega muito dessa história, e isso apaixona-me. Yeah. E estar ali e depois ter participado com eles, participado num jogo onde foi um Portugal-Egito, participar depois daquilo que foi um campeonato, uma Champions que defrontámos com o Al-Ahly, que também muito ligado ao Manuel José, outra figura mítica desse grande clube. Foi a final, né? Zamalek Al-Ahly, e onde perdemos por 2-1 na parte final. Mas foi uma experiência única, que me foi proporcionada por Jaime Pacheco, também uma pessoa muito especial para mim, e gostei muito de ter estado lá, de conhecer aquela gente e de vivenciar essa cultura completamente diferente da nossa. Claro, sim, é verdade. Muito mais fanáticos, porque também são muito mais milhões do que nós, não é? Portanto, sim, fanáticos. De uma forma... Nós não tínhamos muita oportunidade de viver isso dentro do campo, porque, se te recordas, aquele grave problema que aconteceu com o Manuel José, a partir daí o público foi proibido o acesso aos estádios. Sim. E eu ainda apanho isso. Okay. E mesmo agora há muitas limitações. E então todos os nossos jogos eram praticamente à porta fechada, só com convidados. E aquilo que foi uma final de Champions num grande derby, o Zamalek Al-Ahly, que é um derby brutal, foi jogado praticamente à porta fechada. Ok. Mas esse derby é mais duro do que um Vitória Braga? É um derby de um Vitória Braga, tem uma intensidade mais regional, e penso que um Zamalek Al-Ahly diria que é uma intensidade mais continental. Acho que é um derby
São dois grandes clubes. São, claro. As pessoas por vezes não têm essa noção porque olham para equipas africanas e desvalorizam de certa forma, mas quem passa por lá e quem tem essa felicidade de viver dentro de um clube daquela dimensão percebe que é realmente um clube enorme. O Al-Ahly e o Zamalek é de facto um grande jogo, um jogo muito especial. Sim, claro. Um jogo muito especial. O teu primeiro Vitória Braga é juvenis, júniores ou é sénior? Infantis. É o primeiro jogo, é o meu primeiro jogo que eu jogo como federado pelo Vitória. A sério? É o meu primeiro jogo. É coincidência, não sabia. Foi o meu primeiro jogo, aquele jogo que tu não dormes no dia anterior. Por tudo, porque é o primeiro, ainda por cima Braga. E foi onde? Em Guimarães ou em Braga? Em Guimarães. Num pelado em Guimarães. Hoje as coisas são muito diferentes. Claro. Logo no primeiro jogo, num 11 contra 11, hoje temos o futebol 7, o futebol 9. Ok. Logo num campo com as dimensões e com as balizas normais, onde bastava só erguer um pouco mais a bola para poder fazer um golo, porque os guarda-redes eram muito pequenininhos. Mas foi de facto um jogo especial. Acabou quantos, lembras-te? Eu penso que nós vencemos 1-0, mas agora não tenho muita certeza. Um Pedro Mendes, também tive a possibilidade de... Estava lá? Estava lá, o Pedro Mendes. Espetáculo. Também é outro amigo de Guimarães, que se formou comigo. Sim. E foi um jogo especial, porque em Guimarães vivemos muito desta forma. É-nos incutido logo nas escolas, na família, aquilo que são os valores que o Vitória representa. Os jogos que são importantes a gente ganhar, afirmarmos perante aquilo que é um rival que vai muito para além do futebol, que também incorpora muito o que é Guimarães e o que é Braga. Sim. E por isso, com a noção perfeita que era um jogo especial. Hoje em dia vivi também muitos jogos desses como adepto, no 1º de Maio, no antigo estádio claro. do Braga, um estádio lindíssimo. É mesmo. Vivi muito disso. Hoje vive-se esse tipo de jogo de outra forma, muito mais, com as liberdades muito mais restritas. Tenho saudades desses tempos, de almoçar em Braga, famílias, e caminharmos até ao estádio, vermos as pessoas de Guimarães, e era um ponto de encontro. Okay. Hoje em dia as coisas são diferentes. Temos que ir com a polícia atrás, ao lado e à frente. E temos que ficar dentro do estádio, mas são os novos sinais das modernidades. É verdade. Em algum momento Manuel Machado é seu treinador nas camadas jovens? Ou já Sim, não era? Nos júniores. Júniores, ok. Esse último ano nos júniores faz com que depois Manuel Machado abrace um projeto em FAF, que era um género de uma equipa satélite. Sei, lembro-me bem disso. Do Vitória, e fomos 10, 11 jogadores. Então Flávio Meireles e para Moreirense sempre com o Manuel Machado. Espetacular. E apanho também no Vitória Sénior? Sénior. Também? Depois ele sai depois do Wolfsburgo ou antes? Antes do Wolfsburgo. Há aquela época em que é emprestado pelo Benfica? É ele que pede porque eu venha para Guimarães. E vou com o presidente Vítor Magalhães, também no seu primeiro ano, numa era pós-Pimenta Machado. E depois volto a apanhar Manuel Machado no Vitória, depois de ter tido como treinador Nelo Vingada, que esse é o meu regresso. Sim. Nelo Vingada, Paulo Sérgio e Manuel Machado. E depois de Manuel Machado, o meu último treinador, que foi Rui Vitória. Pois, claro, ganhou a taça aí. Sim. Exatamente. Sim. E que tal o Manuel Machado? É uma pessoa que eu tenho muito respeito, com uma personalidade vincada, uma pessoa extremamente inteligente, que hoje, quando falamos sobre ele, temos sempre aquelas brincadeiras de será que os jogadores o entendiam pela forma como ele comunica. Sim. Mas ele sabia o que fazia, era uma pessoa extremamente direta, não tinha um relacionamento muito próximo com os jogadores, mas preferia estar mais afastado. Mas gente muito boa, gente muito observador, muito perspicaz, e acima de tudo inteligente. Acho que o Manuel Machado, depois de tantos anos, sem pôr em causa todo o seu conhecimento, atenção, claro,
Acho que faz a carreira que faz como treinador, porque hoje é dos treinadores com mais jogos na Primeira Liga no futebol português, e a principal virtude que eu reconheço é a inteligência. Acho que pela sua inteligência consegue transformar-se dentro de vários desportos. Ele é um homem ligado ao handball. Handball, sim, é verdade. Depois entra como preparador físico e tem a capacidade de absorver muito conhecimento trabalhando com grandes treinadores que passaram por Guimarães, como o Goethals. Ia perguntar isso, se o Alex ia ver esses jogos do Goethals? Penso que do Goethals não, mas equipa de 86 sim. Equipa de 86 sim. Equipa de 86 porque... Tinha quantos anos? Deveria ter... Não, tinha. 86, 79 para 86, 7, 8 anos. 7, 8 anos. O quê? Mas isso é o quê? Nedinga, Necama, Basaúla, Miguel, que era meu vizinho, Miguel, central que depois veio para o Sporting, Paulinho Cascavel. Hoje ainda sou muito amigo de vez em quando faço umas caminhadas com o Costeado. Ia dizer o Costeado agora. Gregório Freixo, não? Gregório Freixo, mais antigo. O Gregório Freixo, sim. Mas o Gregório não tenho muitas recordações dele. Adão, Basílio, que infelizmente já nos deixou, sei. Irmão do Miguel. O Adão. O Basílio não chegou a treinar o Vitória. Treinador era adjunto do Manuel Machado. Exatamente. E essa equipa o Admir Alcântara, não é? Admir essa equipa. Carvalho, que também já nos deixou. Carvalho, sei. O Jesus, que também já foi meu treinador, que também já nos deixou. Foi treinador também? Era o treinador de guarda-redes do tempo do Manuel Machado no Vitória. Ok. E, portanto, são tempos que... Roldão. A gente vai se recordando. São tempos que... Lembro-me também do Caio Júnior. Claro. Caio Júnior. Mas o Alex, por jogar nas camadas jovens, dava-se com esses jogadores? Ou não havia essa proximidade? Nós, aqueles eram jogadores que nós... O único jogador com quem tinha relação era o Miguel e o Basílio, porque eram do meu bairro. Ok. Eram do meu bairro, mas nós estar perto de um jogador era uma coisa muito difícil de estar, mas era algo que nos marcava. Eu acho que isso hoje se foi perdendo um pouco, acho eu, porque é mais fácil. Claro. Mas na altura eram figuras, e até porque na altura o futebol hoje temos muitas mais coisas. Hoje as crianças olham para os youtubers, olham para tanta coisa. E para nós era um jogador de futebol, um jogador do Vitória, era algo de estarmos perto, termos umas chuteiras de um jogador, uma bola, enfim, e eu recordo muito desses tempos, porque são tempos que me marcaram, tempos das escolas fecharem para podermos ir à tarde, porque os jogos da Taça UEFA eram à tarde, e as escolas fechavam para que os alunos pudessem ir aos jogos. E então era uma alegria tremenda. Não vamos ter aulas quarta-feira, vamos ver o Vitória. Lembro-me de um Vitória 3, Groningen 0, num contexto desses. E por isso são momentos que me marcaram muito. Eu sempre fui um apaixonado pelo futebol, e recordo isso com muita paixão. Aliás, ainda ontem que vou-te confidenciar isto, contei à minha mãe que vinha cá hoje e mostrei-lhe uma fotografia do teu pai, porque também era algo que entrava nas nossas casas e parávamos para ver o domingo desportivo. Claro. E ela disse-me logo, igual ao pai, cara do pai. E por isso são momentos que nós que temos esta paixão pelo jogo, pelo futebol, pelos clubes, guardamos, e eu recordo muito disso. Maravilha. E ainda nessas camadas jovens, qual foi o mais longe que o Vitória foi? Nessas camadas jovens, o professor Manuel Machado foi campeão nacional pelos Júniores. Em Miradeiro, não foi? Em Miradeiro, com o Sporting, com do Figo, o Peixe. Mas não, isso é uma geração mais acima da minha. Era o Gianni, não é? O grande jogador de Vitória, o Gianni, exatamente. O Gianni era uma equipa que valia pelo Armando Evangelista, também estava lá. Era? Armando Evangelista. Era uma equipa que valia pelo seu todo, e tivemos a felicidade de vencer em penaltis. Foi. Mas estavas lá no estádio? Não. Em Miradeiro, quando olhámos para aquilo, percebemos realmente a dimensão do que era do futebol português. Um jogo de júniores, Sporting Vitória, estádio com tanta gente, relato, ouvia-se relato, ouvia os penaltis desse jogo e vencemos. Foi uma grande alegria, talvez o primeiro grande título do Vitória. Sim. Campeão nacional de júniores, e foi de facto
Depois o Vitória foi campeão nacional de iniciados e foi campeão nacional de juvenis, muito mais à frente, mas aquele teve um impacto, até porque o Sporting era uma equipaça, tínhamos ali uma equipa que depois mais tarde, ou uns meses, foi campeão do mundo. Do Mundial, pois, exatamente. Em Lisboa. Em Lisboa, sim. Outro momento marcante do nosso futebol português, Claro. que recordo-me daquele Portugal-Brasil, com um estádio, de certeza que não estavam lá 120 mil, se calhar estava lá muito mais do que isso. Sim. E quando olhámos e víamos a capacidade que Portugal teve em lutar um Estádio da Luz para um Portugal-Brasil de júniores, Claro. é algo que nos tem que orgulhar. Claro. Acabar a carreira foi fácil? Foi fácil porque achei que depois de alcançar aquilo que para mim foi o título mais importante da minha carreira, não fazia sentido continuar, até porque o Vitória tinha outros planos para mim. Eu na altura quis ouvir o presidente, ele convidou-me para integrar a estrutura. Senti que não havia interesse que eu continuasse como jogador. Eu ainda poderia ter continuado, tinha 33 anos, mas achei que, como se costuma dizer, entrar, toda a gente sabe entrar, saber sair não é fácil. E achei que aquele era um momento, até porque queria abraçar queria abraçar a carreira de treinador, e por isso não continuei também no Vitória, porque fui convidado para um cargo de dirigente. E iniciei logo a minha carreira como treinador no Felgueiras, por uma oportunidade do Pedro Martins, que era o presidente, e portanto foi fácil para mim porque rapidamente virei o foco. Eu não tive muito tempo parado em casa, e então passado 15 dias já estava a preparar o plantel daquilo que ia ser o Campeonato de Portugal pelo Felgueiras. E porque era uma paixão, é a paixão que eu tenho pelo treino, e portanto acho que fiz uma transição saudável. Não tive aquilo que muitos dos meus colegas muitas vezes passam, são momentos difíceis. Felizmente não os tive. Outros até não passam imediatamente, mas mais à frente acaba por cair a ficha. Ou seja, eu foquei-me logo noutro tipo de trabalho, de outra forma de estar dentro do mesmo desporto. E hoje sou feliz. Hoje não sou tão feliz porque não estou a treinar neste momento, mas sou feliz quando estou a treinar, e por isso aquilo que nós dizíamos antes de entrar para aqui, quando se faz aquilo que se gosta, nunca é um sacrifício. Pois não. Eu, que me lembro mais, tinha no Covilhã, não sei porquê. Sim, tive no... Porquê que será? Agora fizeste uma... Porque é que eu fui para... Foi uma boa aventura, o Covilhã. Porquê é que eu me lembro de porque, ti? portanto, eu venho de um processo, não sei se tu sabes, portanto, eu estou como treinador e depois sou desafiado por um grupo de pessoas e por mim próprio também, para integrar uma lista, e candidatei-me à presidência do Vitória em 2019. Sim, lembro-me disso. E por isso fiz uma interrupção na minha carreira e abracei esse projeto, porque achava que as coisas não estavam a correr como eu idealizava, eu e muita gente. Sim. E depois, no final desse processo, voltei ao treino. Mas para voltar ao treino, e tu sabes melhor do que eu, há sempre uma imagem, não é? Um rótulo que tu vais carregar, pelo menos imediatamente. Sim. Ou seja, mas o homem quer ser treinador ou quer ser... As pessoas têm alguma dificuldade em perceber isso. Felizmente hoje as coisas estão mais acessíveis nesse sentido. Temos um Jorge Costa que subiu a divisão, hoje é dirigente e a qualquer altura pode voltar a ser treinador. Sim. Enfim, há muitas situações dessas. E tive algum problema, não é? Tive algum problema no acesso ao mercado, porque alguns presidentes poderiam pensar, mas o homem quer ser treinador ou quer ser presidente. E depois surge uma oportunidade por José Mendes, um homem que infelizmente já não está entre nós, um amigo que me dá essa oportunidade e que olha para mim e sem qualquer tipo de problema aposta, e eu vou para a Covilhã, onde fui muito feliz. Uma cidade fantástica. É, muito boa, é verdade. As pessoas, eu não me canso de dizer isto, as pessoas por vezes têm que passar pelas situações para poder dar uma opinião válida.
e aquela interioridade que se fala muito cá, o viver muito longe disto, muito longe daquilo, não senti nada disso. Claro. Senti uma cidade acolhedora, uma qualidade de vida fantástica, onde nunca me faltou nada, gente do melhor, um presidente exigente, com muitos anos de futebol, mas que foi um suporte, foi um amigo, que me deu essa oportunidade de voltar ao ativo. E mesmo as coisas correndo como correram, e que infelizmente terminaram de uma forma trágica, que foi o seu desaparecimento em janeiro deste ano, e que afetaram e ainda continuam a afetar o clube. Para mim foi uma oportunidade única e foi mesmo um motivo de grande alegria e felicidade por poder estar naquele clube. É um clube centenário. Centenário, era isso que eu ia dizer, exatamente. Foi o ano passado, não foi? Ou foi há 2 anos? Portanto, ele ainda é clube, acho que foi aprovado qualquer coisa para se poder fazer, mas é um clube com gente que é um clube que merece estar num patamar mais acima, mas que tem algumas dificuldades, como é óbvio, de investimento, e sendo clube ainda a lutar com clubes, com rivais que aportam outro tipo de condição. É desigual. É desigual, claro. Mas é um clube cumpridor, um clube que cumpriu sempre com todos os seus profissionais, por isso foi uma experiência fantástica. Come-se muito bem e por isso recomendo. E agora nesta altura a Serra da Estrela começa a ficar pintada de branco. É bonita. Como é que é? O Alex de Guimarães, o calor humano não falta, não é? Na Covilhã também, Felgueiras também, são clubes. E Viseu muito também apaixonados. É outro. Sim, tive a felicidade de trabalhar em clubes com tradição. O Viseu é outro grande clube. É o mesmo estilo da Covilhã, o interior. É o interior, uma cidade exatamente. Bonita e boa para se viver. Sem dúvida. O problema é que às vezes, isto já é uma opinião pessoal, este tipo de clube que viveu muitas vezes num patamar mais acima e que tem tradição, muitas vezes pensa que a tradição por si só é suficiente, ou seja, o passado por si só é suficiente para poder estar hoje em dia a competir. Sim. E então vive-se muito do passado. Nós fomos isto, nós fomos aquilo. Sim, eu percebo. E depois há esta dificuldade de perceber a realidade e gerir estas expectativas junto dos sócios, junto das pessoas da cidade, é muito difícil. E eles perceberem que o passado já lá foi e é preciso regar todos os dias, é preciso trabalhar todos os dias, criar condições para que se possa chegar ao topo, é difícil. E o Viseu era outro clube desse género, um clube com muitas dificuldades, que hoje em dia é um grande clube, mas que teve que captar investimento externo para se poder desenvolver. Óbvio, é verdade. Só para acabar, a melhor assistência que fez para um golo. A melhor assistência. Já lá vamos à pergunta do golo. Primeiro a assistência, depois o golo. A melhor assistência. Talvez a melhor assistência. Agora, a melhor assistência talvez foi um. Porquê? Porque me levou ao Benfica, talvez, esse jogo. Ok. O Moreirense Belenenses, Primeira Liga, onde faço uma jogada pelo corredor direito, cruzo, e o nosso Demétrios faz um grande golo de cabeça que nos deu a vitória. E nesse jogo também aproveito esse jogo para dar aqui a referência daquilo que era uma grande figura do Benfica. Pérez Bandeira estava lá a ver o jogo, e em período de observação, e foi um bom jogo da minha parte, que reforçou aquilo que foi um relatório positivo. Boa. Que mais à frente acabou por se dar como uma contratação. Sim. E o golo? O golo, isto, eu, quer dizer, não fiz muitos, mas fiz alguns, principalmente quando jogava como médio. Mas fiz um golo, penso que no Boa Vista Vitória. Ainda por cima. Boa Vista Vitória, que era outro grande clássico. Não era, Clássico. Exatamente. Todos a torcer que o Boa Vista regresse, porque faz falta também ao nosso futebol português. É outro grande clube. Num Boa Vista Vitória, canto, e eu mesmo com esta estatura ainda fiz alguns golos de canto.
e tive a felicidade de fazer esse gol. Por isso é aquele que me vem agora à cabeça. Quem era guarda-redes? Era o Ricardo ou já não? Não era o Ricardo. Não sei se seria o William. Não sei se seria o William. O Ricardo já deveria estar no Sporting. O Ricardo já deveria estar no Sporting. E como defesa, apanhar extremos esquerdos? Eu vou-lhe dizer, Rui, vou-te dizer uma coisa. Eu apanhei Simão Sabrosa, foi um extremo esquerdo, um Moreirense Benfica, que foi jogado em Braga, um 3-2, perdemos 3-2, mas foi um jogo fantástico, uma qualidade fantástica. Mas apanhei o Cristiano Ronaldo na sua estreia no Sporting Moreirense. Claro. E logo aí percebi que aquele miúdo com, salvo erro, 17 anos ou 18 anos, já não sei, agora ao certo. Sim. Recordo-me que no início do jogo Afonso Martins, que estava do nosso lado, vais ver este miúdo joga muito. Este miúdo, conheço da formação, não sei o quê. E foi talvez o primeiro jogo que ele fez a titular do campeonato. Sim. Marcou 2 golos? Marcou. Com Jardel, com Quaresma. Ele passou por ti no gol, não? Não, porque ele no golo foi para o corredor central. Se recordarem, foi para o corredor central, o Flávio vai atrás dele, tenta fazer um carrinho e ele faz o golo no corredor central. Mas via-se claramente uma explosão, uma personalidade, um sem medo de ir para cima, aquela irreverência típica que depois, com o passar dos anos, ele se foi transformando noutro tipo de jogador. Mas foi impactante, sem dúvida alguma. Olha, boa. Não tinha noção desse jogo, ainda bem. Foi. Perdemos, salvo erro, 3-0. 3-0. E o guarda-redes era o João Ricardo, que depois jogou o Mundial por Angola, não é? Exatamente. Não é estranho, um guarda-redes moreirense depois. O que é que vocês, como jogadores, como é que... O João tinha feito aqui carreira no Salgueiros. Exatamente. E depois foi contratado para Moreira, faz a subida de divisão e continua lá connosco. É outra grande figura, outro grande amigo, que depois faz o Mundial da Alemanha 2016, porque era angolano. Sim. E era uma figuraça. O João era alguém fora da caixa. Aliás, guarda-redes, não é? São quase todos assim. São quase todos há bocado falaste do Zach Thornton e do Bócio, não é? Do Bócio, o grande Bócio. São sempre assim os guarda-redes. Já agora, olha, acabo com um guarda-redes que é o Neno. O Neno, esse tu deves ter visto a jogar e deves tê-lo acompanhado como... Sim, o Neno é um amigo, é daqueles que marcou e que partiu de uma forma inesperada, mas como costumamos dizer, às vezes os mitos precisam às vezes destas coisas, infelizmente, para marcar. Sim. E marcou não só o Guimarães, mas como marca o futebol nacional. Ele ia ao balneário, como é que ele era? Sim, o Neno era um amigo, muito amigo, e era aquele que nos momentos difíceis procurava sempre tirar peso às coisas e fazia-nos ver as coisas de forma diferente e perspectivas diferentes. Calma, que isto vai se resolver, porque jogar no Vitória, tu sabes que não é fácil. Sim. É uma pressão tremenda. E o Neno tinha essa capacidade de trazer leveza para o balneário, muito brincalhão, e quando as coisas corriam bem, o Neno era o nosso animador, era o nosso cantor, era o brincalhão. Mesmo? Continuava a ser cantor? Continuava a ser cantor, o Roberto Carlos, o Júlio Iglesias, de Cabo Verde, e era um contador de histórias, era alguém que gostava também de discutir no bom sentido. Não é discutir, era discutir no bom sentido, claro. de argumentar, e ele gostava muito. E então fazíamos viagens tremendas de Guimarães-Lisboa, ou de autocarro, quando vinhamos jogar ao Sul, onde passávamos ali horas e horas a conversar, a discutir, nós e outros colegas. E por isso o Neno é alguém que marca quem passou, quem teve a felicidade de partilhar momentos com o Neno, de certa forma foi marcado, porque é especial, o Neno é especial, sem dúvida alguma. Bem. Obrigado, Alex. Obrigado eu. Puto, não. Obrigado nós, Rádio Renascença. Obrigado eu. Foi mais um convidado de luxo, Alex. Para a semana a mais, jogo de palavras, já sabe, pode seguir no site rr.pt, no YouTube, no Spotify e noutras plataformas. Muito obrigado e até para a semana.